A Ferrari deixa Silverstone com sentimentos contrastantes, de um lado o quarto lugar de Hamilton, do outro o zero de Leclerc, fora dos pontos após uma estratégia arriscada que objetivamente não compensou. No vídeo de hoje é crucial ouvir as declarações de Frederic Vasseur. Após a corrida, ouviremos Hamilton e Leclerc para entender a situação na Ferrari. Também em vista do próximo Grande Prêmio em Spa, o que eles estão preparando em Maranello. Antes de começar, deixe seu like de apoio. Agora vamos ver os detalhes. Para Charles, a corrida acabou na primeira volta. Vasseur é direto. O monegasco pediu para ir aos boxes colocar os pneus slicks, crendo que a pista secava. Mas uma volta bastou para entender o erro. Após a primeira passagem, ele estava 5 segundos mais lento do que quem liderava. A chamada foi dele, mas eu poderia ter dito não, disse Vasseur. Em situações com uma volta de formação lenta atrás do safety car, é difícil avaliar a aderência dos pneus. O resultado é que Leclerc se encontrou preso no ar sujo, sem ritmo para se recuperar. Mesmo levando até 10 voltas para ultrapassar, uma vez livres, éramos muito mais rápidos, explica Vasseur. Outro grande prêmio desperdiçado por erros de execução, não tanto de desempenho puro. No sábado, em Q1 e Q2, a Ferrari liderava, mas colapsou em Q3. Leclerc reclamou de um problema técnico, mas Vasseur minimiza. O verdadeiro problema foi a execução. Nessas qualificações, tudo conta. Sol, nuvens, tempo de saída dos boxes, bastam alguns segundos para mudar tudo em uma luta entre 6 carros. No entanto, também há uma questão de configuração. Vasseur admite que Charles melhorou seu ritmo de corrida, também devido à configuração, mas isso dificulta a qualificação para ele. Há 2 anos eu disse que os pontos são conquistados no domingo. Em 2023 obtivemos 5 ou 6 poles, mas nenhuma vitória. Leclerc está buscando se tornar um piloto mais completo, mas o preço é um desempenho menos explosivo nos sábados. Charles é muito autocrítico, talvez excessivamente, diz Vasseur. Isso às vezes se torna uma limitação, mas a equipe aprecia que ele assuma suas responsabilidades. Com metade da competição concluída, Vasseur faz um balanço realista, sem ilusões. Recuperar a McLaren será muito difícil devido à sua vantagem técnica e de pontos. Mesmo vencendo as próximas corridas, o título não está garantido. Segundo a equipe principal, a Ferrari deve focar em objetivos concretos agora. Ainda estamos lutando com Mercedes e Red Bull e queremos vencer algumas corridas. Seria essencial para a equipe ter confiança e moral, se não é mais hora de sonhos mundiais, mas de vitórias parciais. Sim, porque com 11 grandes prêmios ainda por disputar cada fim de semana é uma chance de retornar ao topo do pódio, sob a condição de não mais errar na execução e de encontrar um modo de fazer o SF25 operar mesmo com céu nublado. E Charles, é verdade que ele complicou a corrida por si só, parando na primeira volta, arriscando algo diferente do seu companheiro de equipe. Além disso, seu estilo de direção não é tão eficaz nessas condições. Na verdade, um carro com excesso de esterçamento torna a traseira instável. Pode ser gerenciado com mais aderência, mas quando ela diminui, assim como a temperatura do asfalto, fica difícil controlar a traseira. Também é importante ouvir a perspectiva mais otimista de Lewis Hamilton sobre Silverstone. A SF25 não gosta dessas condições, mas agora sei o que quero da próxima Ferrari, Silverstone. Deveria ter sido o fim de semana do primeiro pódio na Ferrari para Lewis Hamilton. E em vez disso, o 7 vezes campeão do mundo terminou em quarto atrás de um heróico Nico Hülkenberg, que finalmente conquistou seu primeiro pódio na carreira após mais de 230 grandes prêmios. Para Hamilton, resta apenas o arrependimento por uma Ferrari difícil de dirigir, estratégia imperfeita e condições climáticas que expuseram as limitações da SF25. Cada curva era uma derrapagem, afirmou Hamilton, que disse isso sem meias palavras no final da corrida. O carro não gosta dessas condições, era escorregadio, instável e incontrolável. Em cada curva eu perdia a traseira. Na curva 3 eu fui muito largo, perdi muito tempo, depois cometi outros erros, mas o verdadeiro problema era que eu não conseguia confiar no carro. A confiança que todo piloto busca para acelerar de fato não estava presente naquele instante. É como construir um muro e derrubá-lo toda vez que não se consegue estabelecer confiança, você fica em terra de ninguém. E eu me senti assim durante quase toda a corrida. E Hamilton não se esconde, perdemos 3-4 posições com a estratégia. O pit stop inicial foi num momento inoportuno e crucial da corrida. Vassaro revelou um detalhe dos bastidores após a prova. A Ferrari perdeu o sinal sistema de posicionamento global no carro de Lewis. Eles nem sabiam que ele estava na pista e isso afetou todo o trabalho da equipe. Piorando a situação, havia o comportamento do SF25 em curvas lentas. Eu tinha muito subesterço, comecei a frear com a roda dianteira esquerda e não conseguia mais fazer a curva. Eu tentava corrigir com os manetes, mas era impossível.
Como mencionado antes, Hamilton encontrou algo bom, agora sabe o que quer da Ferrari de 2026. Apesar dos obstáculos, Hamilton encontrou um ponto de partida. Os treinos livres em pista seca correram bem, na qualificação éramos os mais fortes e eu gostava do equilíbrio em pista seca. Mesmo que não tenhamos obtido muito desta corrida, entendi claramente o que não quero. No carro de 2026... a referência ela é muito clara, né? O projeto futuro da Ferrari, no qual Hamilton já está pensando, terá que ser moldado para ele. As informações coletadas neste fim de semana serão extremamente valiosas para o desenvolvimento do novo monoposto que deverá levá-lo à vitória em vermelho. E então, uma última mensagem relaxante, o carro hoje é muito mais fácil de dirigir em comparação com o início do ano. O relacionamento com o Ricciardo Adami está melhorando, agora nos entendemos melhor. A sensação é clara, Lewis quer mais, e mesmo que Silverstone não tenha lhe dado o pódio, deixou-lhe uma visão mais precisa de para onde ir. Apesar de ainda não estar onde gostaria, a Ferrari adiciona uma peça a cada fim de semana, e com o trabalho certo, a confiança que faltava hoje poderia se tornar sua melhor arma na segunda metade da temporada. E até mesmo Leclerc disse que quer aprender com Hamilton a dirigir este carro, o SF25 em condições de pista molhada. Porque Leclerc em Silverstone fez uma das piores corridas de sua carreira, ele mesmo admitiu. Em Silverstone tudo deu errado e Charles não nega. 14º colocado. Estratégia falha, ritmo ausente, erros em excesso. O Monegasco tem a sensação de ter terminado em um fim de semana que nem parecia ser de Fórmula 1, uma corrida que ele define como pesadelo sem desculpas. A estratégia foi uma decisão errada. No entanto, o ponto é que a escolha dos pneus foi apenas a ponta do iceberg. Na verdade, como dissemos ontem no post-grande prêmio, é válido tentar duas estratégias diferentes com os dois pilotos. Hamilton segue na pista com pneus intermediários, enquanto Leclerc volta aos boxes para colocar pneus slicks, apostando no risco da pista seca. Leclerc acreditava que a pista secaria rapidamente, mas não foi o caso. O primeiro e segundo setor estavam adequados para pneus slicks, mas o terceiro continuava muito molhado. Pensei que secaria rápido, mas estava enganado. Isso é o que Charles disse, mas o verdadeiro problema é que seu ritmo de corrida estava totalmente ausente. Na verdade, isso é o mais importante a ser analisado. Eu não tinha ritmo e ainda não sei o motivo. E é aqui que a experiência de Lewis Hamilton entra em jogo. De fato, Charles, ele admite, ainda não viu seus dados, referindo-se a Hamilton, mas ele era claramente muito mais rápido. Isso é útil, pois quando apenas um dos pilotos está em dificuldade, você ainda tem uma referência. Se ambos estivéssemos em crise, seria impossível entender alguma coisa, certo? Leclerc foi claro sobre a suspensão traseira e o problema na qualificação, não acreditando em uma solução rápida. De fato, quando perguntado em um comentário sobre a nova suspensão traseira esperada em Spa, Charles não se compromete. Não posso responder sobre isso. E também sobre o problema misterioso que ele mencionou na qualificação, ele disse que acha que não será resolvido a curto prazo. Uma declaração que soa como resignação. Porque se uma equipe como a Ferrari admite não ter uma solução rápida para um problema estrutural na qualificação, onde é necessária total confiança, então a situação é mais séria do que parece. Em resumo, a corrida em Silverstone revelou as fragilidades do SF25 e a relação conturbada de Leclerc com este carro. Um carro nervoso e imprevisível, mas dá para aprender com esses momentos. E Charles sabe disso e disse que trabalhará duro para entender o que aconteceu. É necessário abordar o contato com Carlos Sainz, pois foi bastante grave. Leclerc cometeu erros consecutivos. Charles batalha roda a roda com Carlos Sainz, buscando recuperar alguns pontos. Primeiro se tocam na curva 4, depois o contato mais duro na curva 15. Leclerc deslizando também danifica a asa dianteira da Williams. E Leclerc disse, sinto muito por Carlos, né? Tava tentando defender a posição, mas foi outro erro meu. Ele também pagou o preço. Um dia negro em todos os aspectos, onde a lucidez foi perdida até nos confrontos corpo a corpo. E o ponto é que a configuração de Leclerc é muito extrema e, portanto, não pode ajudá-lo na chuva. O Monegasco explica que ultrapassou o limite de tempo em 1 segundo para evitar bater no muro. Hamilton conseguia ir mais rápido com uma configuração menos extrema e mais carga na traseira, obtendo maior aderência até nas curvas rápidas. Sobre o confronto entre Leclerc e Sainz na curva 15, Leclerc errou completamente, destruindo a corrida de Sainz. Nesse caso, também havia uma penalidade. Quanto à curva 4, ele fez uma ultrapassagem decisiva, mas não há nada lá para recriminar. Porém, concordo que Leclerc teve um desempenho ruim em Silverstone. Esperamos mais do Monegasco e que ele melhore seu desempenho também para o próximo ano. Porque para 2026 a Ferrari quer ter 2 pilotos à altura que possam ambos lutar pelo título. Por fim, gostaria de comentar 2 episódios recentes envolvendo Verstappen e Alonso. Max Verstappen nunca usou meias palavras e depois de Silverstone 2025 ultrapassou todos os limites. A corrida foi inútil, já que não estamos lutando pelo Mundial, então não me importo.
São palavras pesadas, que soam como uma bomba, não apenas esportiva, mas também política, porque por trás desse não me importo se esconde um mal-estar profundo. No papel, o fim de semana deveria começar bem. Pole position no sábado, a primeira após semanas complicadas, mas domingo desmoronou. Tudo. Com a chuva, a Red Bull ficou imprecisa e incontrolável. Max terminou em quinto, atrás de Hülkenberg, Russell e Hamilton. E no pós-corrida, ele não poupou críticas nem à equipe, nem ao carro e nem à situação. Além disso, vimos como Jos Verstappen se voltou contra Christian Horner, segundo o Formula One Insider. No paddock de Silverstone estourou um confronto duríssimo. Jos e Christian se enfrentaram cara a cara. Um tom acalorado, um diálogo nada amigável. Quem estava lá? Fala de um clima de acerto de contas. Não por acaso, os rumores de mercado voltaram a circular justamente durante este fim de semana. Pergunta direta da Sky Deutschland para Max Verstappen. Você vai permanecer na Red Bull em 2026? Ao ser questionado, Max respondeu, não quero falar sobre isso. Um silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Nas últimas semanas, Verstappen entrou em contato com Wolff, evitou qualquer confirmação sobre seu futuro e agora define como inútil uma corrida onde lutou como um leão por nada. Se a Red Bull não lhe der garantias para 2026, o divórcio realmente está em jogo. E isso significa que há um colapso da dinastia Red Bull Silverstone. No último episódio, a crise técnica é nítida, com perda de sintonia e moral da equipe. Max está exausto, frustrado e inseguro. E se nem ele consegue mais remediar a situação, algo significativo pode estar prestes a ocorrer. Vocês acham que Verstappen vai deixar a Red Bull e ir para a Mercedes em 2026? Quero entender a opinião de vocês sobre isso. Ou é toda uma estratégia dentro da Red Bull para tentar derrubar Horner e ter uma estrutura menos piramidal? De um lado, a situação na Red Bull. Do outro, Fernando Alonso novamente na zona de pontos, mas insatisfeito. Na verdade, o 9º lugar em Silverstone, 4ª chegada seguida no top 10, mas ficar atrás de Stroll não era o que ele esperava. A estratégia não convenceu nem um pouco o bicampeão mundial. Na verdade, Alonso se fez ouvir no rádio da equipe e após a corrida reforçou sua posição para os microfones da DAZN Espanha, dizendo: "Vou parar quando o lance parar. Porque sua equipe de engenheiros costuma ser bem mais precisa." Uma crítica severa à sua própria equipe, depois que mais uma vez se encontrou perseguindo por culpa, segundo ele, de escolhas erradas. Reação muito tardia no início, troca dos slicks, muito antecipado o resultado, pontos desperdiçados. Alonso afirma: "Outro carro não fornece informações, mas fica em terceiro, enquanto nós nos perdemos nos detalhes." Stroll ultrapassou Alonso mesmo com 2 paradas extras. O motivo é que a equipe fez estratégias perfeitas para o canadense. Começou como intermediário e depois o soft antes da chuva, tudo no momento certo. A MR25 está mostrando sinais encorajadores com as atualizações recentes, porém, Alonso acredita que é necessário mais. Hoje a estratégia nos tirou pontos, né? Semana passada na Áustria foi bem, com apenas uma parada, mas hoje não. Em suma, Alonso não confia mais tanto no seu lado da equipe. E quando um piloto com 20 anos de experiência chega a dizer que confia nas decisões da equipe do colega, algo não está certo. Veremos como isso vai evoluir. As situações. Na Red Bull e Aston Martin, certamente o mercado de pilotos está mais aquecido do que nunca. Verstappen poderia ir para a Mercedes e Alonso quer mais garantias na Aston Martin. Compartilhem suas opiniões nos comentários sobre os temas do vídeo. Como sempre, te lembro a vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Confira outros vídeos relacionados de Rastaduto. Até o próximo!